Boa tarde a todos. Hoje nós iremos fazer a correção de duas atividades que eu enviei semana passada, uma de história e outra de português, tá bom? A atividade de português foi referente à interpretação do texto. Vamos ler esse texto juntos e responder as questões. O título do texto é A Hora da História. Vamos ler juntos. Heloísa é a professora de uma turma de crianças de 6 anos. Ela adora contar história para seus alunos no final do horário. As crianças sentam-se no chão de frente para a professora, ficam quietinhas e curiosas e aguardam. A professora começa a história dizendo: a história de hoje é A Hiena Teimosinha. A professora conta a história, mostra as gravuras do livro e faz perguntas. Hélio diz que história legal, professora, conta outra. Heloísa responde: hoje não há mais tempo, amanhã vocês conhecerão a história do hipopótamo comilão. Combinado? Esse texto, foi criado pelo autor Graça. Vamos responder as questões. A primeira questão é: qual o título do texto? Como eu falei lá no início, o título do texto é A Hora da História. Quem é o autor do texto? Eu falei para vocês que o autor do texto geralmente costuma aparecer no final de cada texto. Então, o autor do texto está lá escrito no final. O autor do texto é Graça. Quantos parágrafos tem o texto? Vocês vão lá e vão contar quantos parágrafos tem o texto. Como é que vocês vão saber quantos parágrafos tem? No texto, os parágrafos eles vão indicar a mudança de linha. Ele tem função de mostrar que naquele espaço, naquele parágrafo, as frases contidas nele têm relação de sentido. Elas fazem sentido entre si. Então, vamos lá contar quantos parágrafos tem o texto, certo? Nós podemos encontrar um parágrafo em Heloísa é a professora, outro parágrafo em A história de hoje é, e outro parágrafo em Heloísa responde. Todos esses trechos que eu falei são inícios de parágrafos que você pode encontrar no texto. No caso, nós vamos encontrar 3 parágrafos nesse texto. Quem é Heloísa? Se vocês prestarem atenção no texto, vocês podem ver que Heloísa é a professora que gosta de contar histórias no final da aula. O que a professora gosta de fazer no final do horário? Como eu acabei de fazer, o texto fala que a professora Heloísa gosta de contar história aos seus alunos no final do horário da aula. Como as crianças ficam durante a leitura? O texto fala que as crianças sentam-se e ficam quietinhas e curiosas para saber da história, certo? E o que Hélio sempre diz no final da história? Ele fala: que história legal, professora, conta outra. Espero que tenha sido fácil vocês responderem as questões, certo? Vamos responder a atividade de história. A atividade de história eu mandei para vocês juntamente com um texto base, um texto didático. Nesse texto didático vocês vão conseguir encontrar todas as respostas das questões. Então, a atividade de história, a primeira questão é: o que são vestígios geológicos? Vestígios, como eu falei no vídeo, espero que vocês tenham assistido a videoaula de história, são registros. Eles podem ser naturais ou de ação humana. Então, o que são vestígios? São registros de ocorrência natural ou de ação humana. O que é geologia e para que serve? Geologia é a ciência que vai estudar a história da Terra. Geo quer dizer terra e logia estudo. Então, o que vai ser geologia? Vai ser o estudo da Terra. E para que serve? Serve para a gente conhecer
a história do nosso planeta. Serve para a gente entender a história da formação da Terra, das coisas. E o que é paleontologia? A paleontologia, ela vai estudar vestígios, só que esses vestígios vão ser de origem animal e vegetal, através de pegadas, de fósseis, certo? São vestígios deixados pelos animais daquela época. A paleontologia ele vai servir para a gente compreender, entender quais animais existiam em determinada época, quais as plantas, a vegetação, entre outras coisas. A quarta pergunta é: defina fósseis e apresente de forma escrita 2 exemplos de fósseis. Fósseis são restos de seres vivos ou marcas desses seres vivos deixados há milhares ou milhões de anos atrás, como os dinossauros, as pegadas dos dinossauros, uma impressão de uma folha, tudo isso é um fóssil. E esse que eu falei para vocês são exemplos de fósseis. São dinossauro, pegadas, impressão de folhas, dentes, qualquer material deixado por esses animais e vegetais há milhares de anos. O que é arqueologia e para que serve? A arqueologia ela já vai estudar os vestígios deixados pelos seres humanos. Ela vai procurar em escavações, em sítios arqueológicos, vestígios do nosso passado. Os arqueólogos eles buscam compreender a história. Eles vão procurar saber como os povos viviam, às vezes eles encontram vestígios daquela civilização através de artefatos que eles utilizavam. Ele pode encontrar, por exemplo, múmias, principalmente no Egito Antigo, que as pessoas mumificavam, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido as questões. Qualquer dúvida que vocês não entenderam as respostas, podem me procurar via WhatsApp. E é só isso por hoje, tá bom, meus amores? Na quarta-feira, não, mas quinta-feira voltamos com a correção das outras atividades. E é isso. Até mais. Tchau.